Saudações, prezado amante da Idade Média, seja bem-vindo ao canal Medieval. Com este vídeo você vai finalmente entender o feudalismo de maneira clara e lógica, por isso não saia daí e acompanhe. Você sabia que se você passasse por algo parecido com o que as pessoas passaram no começo da Idade Média, provavelmente você mesmo começaria um projeto feudal na sua vizinhança? Vemos tal situação simulada em livros e séries de ficção que retratam eventos catastróficos atingindo uma região ou mesmo todo o planeta. Nestes cenários, ocorre uma fase inicial de mobilização ou migração, onde os indivíduos precisam se tornar coletores de recursos e caçadores. Mas frequentemente, a necessidade básica do ser humano de formar comunidades estáveis, com mais segurança e certo conforto, logo aparece. Ora, este tipo de comunidade tem características semelhantes às do feudalismo. Mas afinal, o que é o feudalismo? Apesar de não excluir o meio urbano, o feudalismo é uma organização social essencialmente rural, voltada à autossuficiência de suas comunidades. Historicamente falando, o feudalismo só pode ser entendido sob a ótica do sobrevivencialismo. Afinal, ele foi a forma natural de reorganização da sociedade após a queda de Roma. Somente mais tarde ele se consolidou em um sistema, e é por isso que ele é frequentemente associado à Idade Média. Apesar de ter surgido no século V, o seu auge aconteceu entre o século X e o século XIII. Mas mesmo em nosso país ou em nosso bairro, no caso de um colapso da civilização, é alta a probabilidade de nós assumirmos algumas das características do feudalismo, que eu faço questão de destacar para você neste vídeo. Já que o feudalismo foi, e em certo sentido ainda é, uma forma orgânica de assegurar a sobrevivência e a segurança de pequenas comunidades, isto só podia ser alcançado com duas ferramentas, a enxada e a espada. Estou usando estas figuras para indicar que com a enxada trabalhava-se a terra e dela se tirava todo o sustento necessário para uma comunidade, de modo que ela fosse o menos dependente possível de outras comunidades. Então aqui já está uma das primeiras características do feudalismo, a produção agrícola independente. E quando mencionei a espada, é que de nada adianta produzir bens se os mesmos forem roubados. Convenhamos que a noção de camponeses lavrando a terra em paz e harmonia, sem meios de defesa, é simplesmente uma utopia, pois naturalmente os bens produzidos atraem os ladrões. Daí decorre a necessidade natural de que um grupo proteja o patrimônio e as famílias que ali vivem. Para isso, foi necessária a formação de milícias, pequenos exércitos de atuação local que eram compostos inicialmente por ex-soldados do Império Romano, por guerreiros germânicos ou ainda pelos próprios camponeses. Aqui está a segunda característica do feudalismo, a formação de milícias ou exércitos privados para a proteção comunitária. Tudo isso fica mais fácil de compreender se soubermos como foram caóticos os dias posteriores à queda de Roma, e eu expliquei tudo neste vídeo bem aqui. Mas agora fique comigo para vislumbrar um pouco desta situação e para conhecer as outras características do feudalismo. Já deixe aqui a sua curtida e se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sino para receber as notificações. Com a queda de Roma e as invasões dos bárbaros, a segurança ficou escassa, com saques e pilhagens acontecendo em toda parte, sobretudo nas cidades. As instituições romanas não existiam mais, as comunicações de algumas regiões foram obstruídas. Mesmo o dinheiro não valia mais nada, e disso surge a terceira característica do feudalismo, que é a diminuição acentuada do comércio, ou mesmo seu fim provisório em muitas regiões. Tente se colocar nesta situação. Imagine que o seu país, ou o continente em que você vive, passe pelo mesmo processo de ruína quase total. Neste cenário, fica fácil perceber que a única saída era fugir das cidades, procurando por um lugar no qual você mesmo possa tirar o seu sustento, isto é, um meio rural. E com certeza você desejaria fazer este caminho em segurança, daí a necessidade de se agrupar com as pessoas nas quais você pode confiar. Foram estes agrupamentos que deram origem aos primeiros feudos, nome dado às comunidades que estamos estudando. O feudo nada mais é do que a unidade física do feudalismo, e muitos feudos surgiram das vilas romanas, que eram algo como grandes fazendas do antigo Império Romano. Cada feudo tinha diferentes partes, mas sempre havia uma fortificação no centro, onde todos os habitantes se abrigavam no caso de um ataque. O feudo era gerido por um grupo que se organizava hierarquicamente conforme as suas competências, e era governado por um líder, que ficou conhecido como o senhor feudal.
Este, com frequência, era um líder militar. A formação dos feudos se consolidou por quase toda a Europa durante a Idade Média. Logo, temos que averiguar como eram as relações dos feudos entre si. Para isto, basta pensarmos como os agrupamentos à nossa volta se formam e se relacionam. Como exemplo, em qualquer sala de aula, grupos de amigos se formam em uma hierarquia estabelecida, formal ou informalmente, com líderes surgindo espontaneamente. Tais líderes geralmente se destacam em algum ponto dos demais, seja pela força, ousadia, comunicabilidade, experiência ou até mesmo algo simples como um bom senso de humor. A inteligência também pode servir de destaque, mas infelizmente hoje em dia as pessoas parecem se submeter cada vez menos aos mais inteligentes. Este fenômeno do agrupamento também ocorre em outras áreas da sociedade, como no seio das famílias, na carreira empresarial, militar e política. Ora, no feudalismo não foi diferente. Um feudo pobre e com pouca defesa ou fazia uma aliança com grupos mais fortes, ou era saqueado e até destruído. Estas alianças eram firmadas geralmente com grupos que tinham a mesma língua e a mesma cultura, mas não necessariamente. O que importa é que estas alianças visavam a cooperação dentro de uma hierarquia. Assim, um pequeno e frágil feudo se filiava a um feudo maior e mais poderoso, fortalecendo-se mutuamente. Desta relação surgiram hierarquias entre os chefes dos feudos, e para distinguir quem era quem nesta relação, surgiu a hierarquia da nobreza, ou hierarquia nobiliárquica. Quem estava em um grau superior, ou seja, de menor dependência, era chamado de suzerano, e aquele senhor feudal que se colocava sob a sua proteção era chamado de vassalo. Deste modo, acima dos nobres cavaleiros estavam os barões, e acima deles, os condes, e assim por diante até chegarem a algum rei ou imperador. Porém, o surgimento da nobreza será tema de outro vídeo, mas estes laços hierárquicos de obrigação mútua e de fidelidade formam a quarta característica do feudalismo. Claro que nesta relação mencionada, em alguns casos, ocorreram abusos de poder e traições, mas isto também ocorreu antes e depois do feudalismo, entre os gregos, entre os egípcios, entre os romanos, e não sejamos hipócritas, pois nós sabemos que isso ocorre entre nós nos dias atuais. Tais abusos e traições tinham quase sempre a guerra como resultado. Para tentar resolver este problema que fragilizava toda a Europa, a Igreja implantou um projeto civilizatório. Afinal, ela foi a única instituição a ficar de pé após a queda de Roma. Tentando impor tréguas às lutas e com o trabalho de muitos missionários e monges, os costumes das populações europeias foram abastecidos com a ideia da proteção dos mais fracos, da manutenção da palavra empenhada e da ideia de que o trabalho manual era algo digno. Afinal, no período anterior à Idade Média, o trabalho manual era visto como um castigo, coisa de escravos. Com esta mudança gradual de mentalidade, foi possível refinar a moralidade dos povos por meio da renúncia de perversidades que incluíam sacrifícios humanos e também com a gradual substituição da brutalidade dos duelos por tribunais especializados para resolver desavenças. É claro que estamos falando em termos gerais, e por isso mesmo ocorriam trágicas exceções, mas ainda assim trata-se de um movimento de recivilização incontestável. Deste modo, alianças mais sólidas foram estabelecidas, baseadas em direitos e deveres firmemente assentados em juramentos de fidelidade. Com a aproximação entre latinos e germânicos, por exemplo, muito por conta da unidade religiosa cristã que se configurava, forjaram-se novas nações, como a França, Portugal e muitas outras. E uma das características mais notáveis do período foi a substituição da escravidão pela servidão, em um processo que permitiu que a desigualdade não fosse tão abissal, mantendo-a dentro de certa proporcionalidade. Na tabela que preparei especialmente para o canal medieval, você pode ver como há erros e omissões na maioria das apostilas de história, na opinião pública e até mesmo por parte de alguns professores, pois muitas vezes não fazem o devido discernimento entre servidão e escravidão. Isto é um erro primário em termos históricos, econômicos e sociais. Não enxergar tais diferenças, infelizmente, é fruto ou de ignorância ou de má fé. Eis na implantação da servidão, como forma de substituir a escravidão, a quinta característica do feudalismo. Em resumo, o poder político no feudalismo era regional e descentralizado. Cada feudo era autônomo e as hierarquias não tinham poder absoluto. Aproveito para esclarecer que o absolutismo não é um fenômeno medieval, mas sim da era moderna.
E na prática, como era a relação entre servo e senhor? Quem eram os donos das terras? E quais eram os impostos feudais? Bem, como neste vídeo tratamos do feudalismo como um sistema, vou responder a essas perguntas em um vídeo especial, onde vou falar sobre como funcionava um feudo no dia a dia. Agora escreva aqui embaixo nos comentários o que você pôde aprender comigo. Curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. E considere fazer uma doação lá no Apoia-se, cujo link está aqui na descrição. Não se esqueça de seguir o canal também nas redes sociais. E lembre-se, o seu apoio é muito importante para a manutenção deste canal. Até breve!